que o Espírito Santo te dê um abalo, para que você possa começar o ano de 2013 alinhado com a vontade de Deus. Amém? Então eu quero que você abra a sua Bíblia no primeiro livro de Reis, capítulo de número 10, nós vamos ler os versos 16 e 17. Aleluia. Pastor Celim, traz um gole d'água aí para mim. Você é o pastor da água, hein? Primeiro livro de Reis, capítulo de número 10, versos 16 e 17. Primeiro livro de Reis, Velho Testamento. Amém? Eu sei que você está com dificuldade de achar porque a sua Bíblia é nova. O que vocês riram? Não é verdade? Primeiro livro de Reis, capítulo de número 10, versos 16 e 17, diz assim: o rei Salomão mandou fazer 200 escudos grandes de ouro batido. Cada escudo pesava 3 quilos e 600 gramas. Fez também 300 escudos menores de 1 quilo e 800 gramas de ouro batido cada um. Ele guardou os escudos no palácio da floresta do Líbano. Amém? Só até aqui por enquanto. Irmãos, quando eu recebi esses convites para ministrar na igreja do apóstolo Ideir e nessa igreja em Brás Cubas, é muito interessante que essas duas igrejas estão trabalhando o tema honra. E eu disse lá ontem, eu falei, eu vou pregar no mais uma igreja que vai falar sobre honra. Então o Espírito Santo está querendo falar alguma coisa. E eu falei para eles, eu acho que o Espírito Santo está querendo falar alguma coisa comigo, porque me colocou para pregar em duas igrejas que não se conhecem, que não têm contato, e elas estão com o mesmo tema. E a partir do momento que eu me pus a orar e buscar a Deus para saber o que levar nessas igrejas, esse texto me saltou ao coração e eu passei a estudar esse texto. E em cima de uma mensagem que eu preguei há muito tempo atrás, Deus trouxe mais luz sobre esse texto. Agora, irmãos, esse texto diz que o rei Salomão mandou fazer escudos revestidos de ouro. Eram escudos de uma beleza que eu acredito sem igual. Imagine, Otávio, 500 soldados com escudos de ouro. Você passando ali no meio de 500 soldados portando escudos de ouro. Deveria ser algo chique, algo cheio de pompa. Deveriam ser escudos usados para os momentos de solenidade. Se você for lá no Palácio do Planalto, quando o presidente da República vai assumir a presidência, você vai ver ele chegando de carro, Rolls Royce, né? Você vai ver aqueles dragões da independência, os caras com aqueles cavalões bonitos, vestidos, né, de forma elegante, marchando ali do lado do carro, aquela pompa, aviões de guerra passando, soldados. E eu acredito que Salomão também fez esses escudos para esses momentos de pompa, para esses momentos que a glória do reino precisava ser revelada. Agora eu quero te dar uma lição de casa. Diz que 200 escudos grandes foram feitos com 3,5 quilos de ouro cada um. E 200 escudos pequenos, 300 escudos pequenos, melhor dizendo, foram feitos com cerca de 1 quilo e 800 gramas de ouro. Eu quero te dar uma lição de casa. Você vai chegar em casa, você vai pesquisar a cotação do ouro, quanto que está saindo a grama do ouro, e você vai calcular quanto daria em reais cada escudo, e depois você vai calcular
quanto daria em reais os 500 escudos cobertos de ouro? Amém? Já vou te adiantar o seguinte: milhões de reais. Agora, irmãos, se o reino de Davi foi conhecido pelas vitórias, se foi conhecido por um reino que expandiu Israel, se Davi é conhecido como o grande guerreiro de Deus, se Davi é conhecido como o adorador, aquele que trouxe a arca da presença de Deus novamente para Jerusalém, Salomão, seu filho, é conhecido como aquele que viveu a glória e a honra que Deus pode dar a uma pessoa. Irmãos, no tempo de Salomão, Israel viveu uma prosperidade tal, que só de impostos dos reis ao redor, diz a Bíblia que Salomão recebia 23 toneladas entre ouro e pedras preciosas. Quando a rainha de Sabá foi visitar o rei Salomão para ouvir a sabedoria dele, ela levou toneladas de pedras preciosas e de ouro. Toneladas. E eu quero ler com você o verso de número 21, de 1 Reis 10, verso 21. Diz assim: todas as taças do rei Salomão eram feitas de ouro puro, assim como todos os utensílios do palácio da floresta do Líbano. Na época não se fazia nada de prata, pois este material era barato e muito comum. Irmãos, alguém de vocês tem alguma coisa de prata aí? Uma? Tem, né? Levantar assim, porque de repente tem um gatono no nosso meio. Mas, irmãos, na época de Salomão, diz que ninguém fazia nada de prata, porque era algo comum. Outro versículo vai dizer o seguinte, que a prata era tão comum como a pedra no meio do caminho. Você encontrava prata na época do rei Salomão, assim como você encontrava pedra. E eu vou dizer para você, em Israel, quase que até as árvores são de pedra, de tanta pedra que tem lá. É mais pedra do que terra. Então eu fico pensando, a prosperidade no reino de Salomão era tão grande, que as pessoas não tinham nem... O que você vai... eu queria uma bachela, um candelabro, um anel. Vai fazer de prata? Não. Prata é igual plástico, não quero de ouro. Então, a marca do reino de Salomão era o ouro. Diga para o irmão que está aí do seu lado, a marca do reino de Salomão era o ouro. Todos os utensílios da casa de Salomão eram feitos de ouro. Ouro chegava a toneladas no reino de Salomão. Agora, irmãos, na Bíblia, o ouro é símbolo da glória de Deus. O ouro na Bíblia é símbolo do caráter e da santidade de Deus. Então, quando nós lemos que havia abundância de ouro no reino de Salomão, isso quer dizer que havia abundância da glória de Deus sobre Israel nos dias de Salomão. As nações olhavam, diz que vinham gente de toda a parte do mundo para ouvir a sabedoria de Salomão. Diz também, meu irmão, esse mesmo texto que nós lemos aí dos escudos, diz que Salomão mandou fazer um trono para ele de marfim revestido de ouro. E ele colocou 6 degraus. Nesses 6 degraus haviam 2 leões, um de cada lado, totalizando 12 leões esculpidos. Imagina que coisa linda. O próprio texto vai dizer que na época não havia nada igual no mundo. Então eu fico pensando, se você fosse visitar o rei Salomão,
e você fosse alguém importante como você é, imagina aí um país aí que você fosse o rei daquele país, e você fosse visitar o rei Salomão. Então você ia chegar de navio, ou de uma caravana de camelos, ou de cavalos. Você ia chegar, Salomão ia mandar esses 500 soldados com escudos de ouro te receber, fazer um corredor para você passar no meio. Haveria ali algum representante do rei Salomão, e aí você entrando, e aqueles caras, né, tudo fortão, bem arrumado, e aqueles escudos brilhando ao sol. E você já ia olhar e falar: cara, eu não tenho isso no meu país. 500 soldados com escudos de ouro. E aí você ia chegar no Palácio da Floresta, no Palácio do Líbano, a casa oficial de Salomão. Iam abrir as portas, você ia olhar e ia ver Salomão sentado lá no fundo no trono, e você ia olhar e falar: cara, que trono é aquele? Marfim com ouro, negócio reluzindo, e 12 leões esculpidos nas escadas. Você ia olhar e falar: que glória é essa? Salomão vestido com umas vestes esplendorosas, cheio de pedras preciosas, aquele luxo todo. Você ia glorificar o Deus de Israel, querido. Você ia olhar e falar: cara, só Deus pode fazer um negócio desse. O Deus que eu sirvo, os reis das nações deveriam dizer: o Deus que eu sirvo não dá uma prosperidade como o Deus de Israel dá. Todo aquele ouro simbolizava a glória de Deus sobre Israel. Davi, pai de Salomão, havia deixado pedras preciosas, dinheiro, ouro, prata, bronze, madeira, para que fosse construído um templo, o famoso templo de Salomão. Algo monstruoso, algo gigantesco e de muito luxo, muito ouro, muita pedra preciosa. E diz, irmãos, que no dia da inauguração do templo de Salomão, milhares de animais foram sacrificados. Milhares. O povo não chegou lá com a vaquinha ou a ovelhinha, não, foram milhares de ovelhas. Muitos animais foram sacrificados naqueles dias. Provavelmente eles passaram dias sacrificando ininterruptamente. Era a maneira de cultuar a Deus no Velho Testamento. E eles estavam honrando a Deus com todos aqueles animais. E se você já leu o texto, você já viu que quando eles terminaram de sacrificar os animais, a glória de Deus desceu sobre o templo de Salomão de uma forma tal que os sacerdotes não conseguiram ministrar mais, não conseguiram ficar de pé, irmãos. Mas não só os sacerdotes, toda a nação que estava ali assistindo aquele culto, todo mundo foi para o chão por causa da glória de Deus. Imagine você chegando num culto aqui, você está chegando, 6:30, então a gente começa a orar, o pessoal do louvor começa a ministrar, e de repente, algo pesado vem do céu, como um peso que vai vindo, e você olha, os músicos vão tudo caindo para o chão. Aquele que está aqui ministrando cai para o chão. Você não aguenta, já vai se ajoelhando, e daqui a pouco você não aguenta mais e põe a sua cara no chão. E aí as pessoas vão chegando, e lá no estacionamento elas já caem no chão. E aí quando a gente tenta levantar, não consegue, porque parece que um carro está sobre nós. E aí você imagina assim: meu Deus, eu não consigo levantar. E o máximo que você faz é olhar para o lado e ver que está todo mundo caído. E aí quando a gente consegue levantar, se passaram 8 horas. E aí a gente olha um para a cara do outro e vai embora para casa.
E aí você encontra com um irmãozinho que não teve no culto, e o irmão fala assim: e aí, como é que foi o culto? Aí você vira para ele e fala: ontem não teve culto. Ué, como não teve culto? O Márcio não apareceu, não tinha chave para abrir a igreja. O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Acabou a luz? Você fala: não. Quando eles foram começar o culto, a glória de Deus caiu de uma tal maneira que a gente ficou 8 horas caído no chão. O culto começou às 6h30, nós fomos embora para casa. Que hora? Faz as contas aí. 8 horas depois, 2 horas. 2h30 da manhã. Você que tem que se levantar às 4 para trabalhar. Às 5, 5h30, imagina. Você chegar na sua casa 3 horas, 4 horas da manhã, falando assim: meu Deus do céu, eu vou só tomar um banho e já vou para trabalhar. Mas você, extasiado, porque a glória de Deus veio, e não foi o pastor que terminou o culto tarde, não foi a equipe de louvor que avançou no tempo, não foi o seu carro que deu problema no meio do caminho, foi a glória de Deus que veio de uma tal forma que você não conseguiu nem ficar de pé. Foi isso, irmãos, que Israel experimentou no dia da inauguração do Templo de Salomão. Se você já leu o livro Caçadores de Deus, você vai ver Tommy Tenney contando a história de uma igreja que ele foi ministrar, e que a glória de Deus veio desse jeito, veio de uma forma tão poderosa, que o púlpito que ele estava ministrando partiu no meio. E ele falou que a glória de Deus foi tão grande, que ele foi arremessado para um canto, o púlpito partiu no meio, e ele falou que as pessoas não conseguiam ficar de pé, e era uma igreja que tinha vários cultos durante o dia. Então o que acontecia? Aquele povo não conseguia ir embora, e aí o povo para o outro culto ia chegando, e foi chegando gente, foi chegando, e as pessoas iam caindo, meu irmão, lá no estacionamento. Só que elas iam caindo e chorando os seus pecados, iam se arrependendo dos seus pecados, e as pessoas chegaram para ele e disseram assim: nós precisamos ser batizados agora, não dá tempo de esperar cursinho, não dá tempo de esperar vocês fazer classe de batismo, nós precisamos ser batizados agora. E no único dia eles batizaram centenas de pessoas. Então aconteceu nos dias de Salomão, mas aconteceu em dias próximos também. E pode acontecer de novo, meu irmão. Então eu te digo, nos dias de Salomão, o reino de Israel era marcado pela glória de Deus. Olha para essa pessoa aí que está do seu lado e diga para ela assim: nos dias de Salomão, Israel era conhecido pela glória de Deus. Mas, como toda história tem um mas, Salomão experimentou muita prosperidade, meu irmão. Salomão experimentou o que é riqueza. Riqueza. Salomão experimentou o que é glória de Deus. O próprio Deus chegou para ele e falou: faz pedido aí, o que você quer, Salomão? Imagine que nessa noite Deus te visitasse e falasse: pede o que você quer, que eu vou conceder. Só que diz o texto que aos pouquinhos Salomão foi casando com uma mulher, foi casando com outra. Eu gosto dessa versão aqui, que o versículo que fala de Salomão e as mulheres fala assim: e Salomão gostava muito de uma mulher. Então ele foi casando com uma mulher, foi casando com outra, foi fazendo aliança com países, casando com mulheres, ao ponto dele ter 1000 concubinas. Desculpa a expressão, mas Salomão não aguentava ver um rabo de saia. Qualquer mulher que passasse do lado dele, ele já catava e levava embora para o palácio. Só que tem um problema, irmãos. Essas mulheres serviam a outros deuses.
E Salomão começou a construir templos também aos outros deuses. E um dia Deus chegou para Salomão e falou assim: eu só não vou exterminar você e o seu reino por causa do seu pai Davi, que foi um homem segundo o meu coração, que foi um homem que me buscou enquanto viveu. Só que o reino vai sofrer por causa do seu pecado. Então Salomão morre. E aí quem vai assumir o reino? O filho de Salomão, chamado Roboão. Se você for ter um filho menino, quiser pôr o nome, Roboão. Dá para você chamar ele de Robinho. Robinho. Só que um outro cara também se levanta e é proclamado rei. Esse também é um nome bonito, Jeroboão. Dá para você chamar ele de Jezinho. Então agora você tem Jeroboão e tem Roboão. E aí o que acontece? O reino de Israel é dividido, meu irmão. 10 tribos ficam com Jeroboão. E 2 tribos, Judá e Benjamim, ficam com Roboão. Tudo isso como consequência do pecado de Salomão. Tirando Jeroboão de lado, a Bíblia diz que Roboão fez tudo o que era mal aos olhos do Senhor. Primeiro que a mãe de Roboão era amonita, ou seja, não era uma israelita. Então já deve ter ensinado para o filho um monte de prática e deveria ter ensinado a ele a desonrar a Deus, porque a vida dele toda foi de desonra a Deus. E aí um dia, Roboão está lá tranquilo, e Deus levanta um profeta para chegar para Roboão e dizer assim: Roboão, porque você me desagradou, a sua batata vai assar. Essa é a minha versão, irmãos. Não vai procurar essa linguagem não, que você vai... Eu estou contextualizando a palavra para você. O profeta chegou para Roboão e disse: porque você pecou contra o Senhor, a sua batata vai assar, Roboão. Por quê? Porque haviam ídolos, haviam templos para outros ídolos. Diz que na época de Roboão, haviam homens escandalosos. Sabe o que eram os homens escandalosos? Homossexuais que ficavam nos templos fazendo orgias. Isso em Israel, sob o consentimento do rei. E a ira de Deus se acendeu. E aí vamos ver o que aconteceu? Porque aí nós vamos chegar onde eu quero chegar com vocês, e é onde o Espírito Santo vai começar a pegar crente aqui. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 14, versos de número 25 a 28. Primeiro livro de Reis, capítulo 14, versos de 25 a 28. Diz assim: no 5º ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém. Ele saqueou o tesouro do templo do Eterno e do palácio real. Levou até mesmo os escudos de ouro feitos por Salomão. O rei Roboão os substituiu por escudos de bronze e equipou os guardas do palácio com esses escudos. Quando o rei ia ao templo do Eterno, os guardas carregavam os escudos, mas sempre o levavam de volta para a sala dos guardas. O que acontece no 5º ano do reinado do rei Roboão? O rei do Egito invade Judá, invade Jerusalém e leva todos os tesouros da casa de Deus, todo o ouro, e ele leva também os escudos de ouro que Salomão havia feito. Agora, irmãos, vamos por partes. Você sabe o que significa Sisaque? Você sabe qual é o significado do nome do rei do Egito?
como um rio. Sisaque significa como um rio. Na Bíblia, o Egito é símbolo do mundo. O rei do Egito na Bíblia é símbolo do diabo. O que esse texto, irmãos, começa a nos ensinar? Que nós, muitas vezes, experimentamos a glória de Deus, experimentamos a presença de Deus, experimentamos a prosperidade, a riqueza, a bênção de Deus, mas por causa dos pecados, o rei do mundo, o diabo, invade a nossa vida e leva tudo aquilo que são os tesouros do Senhor. Rouba a presença, rouba a alegria, rouba a bênção de Deus. Um dia você experimentou a prosperidade, você experimentou o que é ter presença de Deus, mas aí vem os pecados sutis, que vão abrindo uma porta, e aí Deus permite que o diabo venha e saqueie os tesouros. Agora, irmãos, quando ele vem como um rio. Você já sentiu como se todo o inferno tivesse vindo sobre você e levando tudo? Quando Sisaque invadiu Jerusalém, ele veio como um rio. Ele passou, irmãos, e quando ele passou, quando Roboão olhou para trás, tudo o que tinha era destruição. Tudo que Israel tinha de glória foi levado embora. Quando o diabo vem, irmãos, contra alguém, contra uma igreja, contra uma vida, ele vem para arrastar tudo o que ele puder arrastar. E se você for ler, se eu não me engano, o mesmo texto em Crônicas, você vai ver Deus usando o profeta para dizer o seguinte: eu permiti que Sisaque fizesse isso, e vocês vão ser escravos de Sisaque, para vocês saberem qual é a diferença entre me servir ou servir Sisaque. Sabe, irmãos, muitas vezes Deus vai permitir que a gente caia na mão do diabo. Sabe para quê? Só para a gente olhar e falar: se estava ruim com Deus, pior sem Deus. Se estava apertado, se Deus estava me tratando, se eu não estava aguentando com Deus, pior é na mão do diabo. Sabe por quê, meu irmão? Porque ainda que Deus esteja te disciplinando, ainda que Deus esteja te corrigindo, ainda que Deus esteja te apertando, Deus é um Deus de misericórdia. Se você clamar, Ele terá misericórdia de você, mas o diabo não tem misericórdia de ninguém. O diabo vai massacrar até que você esteja totalmente no pó. É isso que o diabo faz. E é isso que o diabo tem feito, meu querido. Vá na Cracolândia que você vai ver o que o diabo faz com a vida de uma pessoa. Gente bonita, gente que tem pai, gente que tem mãe, gente que tem esposa, filhos, gente estudada, que está lá, preso nas drogas. Gente que perdeu a sua dignidade, gente que perdeu a sua humanidade. Gente que não parece mais gente, gente que parece bicho, que não toma mais banho, que não se relaciona mais com as pessoas, gente que fede, gente que fica doente, fica jogada às traças, que mora no meio das baratas, dos ratos, que come lixo. Porque Sisaque, ele vem como um rio, e ele arrasta tudo o que tiver,
E quando ele passa, o que fica são os escombros. Sisaque passou sobre Israel e deixou um rio de destruição. Sabe o que é mais triste? É a atitude de Roboão. Levaram os escudos de ouro. E o que Roboão fez? O que o texto diz que Roboão fez? Fez escudos de bronze. Ou seja, o diabo levou a glória? Não tem problema. O diabo levou os tesouros da casa de Deus? Não tem problema. Substitui por qualquer coisa. Vamos fazer de bronze. Não tem ouro, vai bronze mesmo. Quando eu acredito, irmãos, que Deus esperava que Roboão dobrasse os seus joelhos e dissesse: Deus, eu me arrependo dos meus pecados, Deus, eu me humilho, Deus, foi por causa dos meus pecados e do pecado dessa nação que Sisaque levou todo o ouro da tua glória embora. A presença do Senhor foi embora por causa dos nossos pecados. Mas o que Roboão fez? Não se humilhou, querido. Não se arrependeu. Levou embora, vamos fazer de bronze. E sabe, irmãos, nós continuamos agindo como Roboão. De tempos em tempos a gente experimenta a glória de Deus, experimenta a presença de Deus, e aí o que a gente faz? Vai deixando que alguns pecados vão tomando conta da nossa vida, e em algum momento o rei do Egito, o rei do mundo, o diabo, vem e passa como um rio, e leva todos os tesouros que Deus havia nos dado. E aí, em vez de nos arrepender, o que nós fazemos vai fazendo de qualquer jeito. Não tem ouro, vai com bronze mesmo. Vamos fazer as coisas meia boca. Vamos fazer as coisas de qualquer jeito. Não tem Deus, mas vamos sem Deus mesmo. E sabe, irmãos, diz o texto, que quando os soldados saíam com aqueles escudos de bronze e terminava a solenidade, eles catavam os escudos e guardavam escondidinho lá na casa da guarda. Os caras tinham perdido o ouro e estavam com medo de perder o bronze. Os caras estavam fazendo as coisas de qualquer jeito e ainda estavam com medo de perder esse qualquer jeito. Eu disse ontem lá na igreja, irmãos, muitas vezes o nosso casamento, ele está uma droga. Já foi de ouro. Quando você casou, você jejuou, o dia do seu casamento foi uma maravilha, chorou, glória de Deus, Deus mandou dinheiro, você fez isso, fez aquilo, viajou, o tempo passa. E aí Sisaque invadiu, levou tudo embora, e aí a gente se contenta em encontrar com as pessoas, e as pessoas perguntam: e aí, como é que está o seu casamento? Você dizer: vai levando. Estamos indo para onde? A gente se contenta com o bronze. É o pai e a mãe, que o filho estava na igreja, mas Sisaque veio, arrancou, e agora ele está lá afundado nas drogas, e o pai e a mãe estão lá, está lá fumando um baseadinho. Eu até trouxe ele para dentro de casa, ele está fumando lá dentro de casa, né? Porque é melhor fumar dentro de casa do que fumar no mundo, pelo menos lá eu estou vendo. Você dá risada, mas tem gente assim. É a mãe, é o pai que permite que de repente a filha ou o filho leve os seus namorados para dentro de casa para dormir lá, porque pelo menos está dormindo lá. Eu estou vendo. Isso é bronze, meu irmão. Mas a minha amiga lá do serviço faz isso. A sua amiga, se ela não for crente, isso é problema dela. Mas nós que somos crentes, nós fomos chamados a manifestar a glória de Deus. Nós não fomos chamados a ficar com bronze.
Agora, irmãos, essa questão do bronze se enquadra em qualquer quadrante das nossas vidas. A gente está fazendo as coisas de forma relaxada, de qualquer maneira. Mas não tem excelência do ouro, mas não tem problema. É aquele negócio que eu brinco aqui. Vocês já perceberam que eu não sou de dar oportunidade. Já teve gente que veio de outra igreja aqui e ficou bicudo comigo. É sério. Teve um cara que veio de uma outra igreja, chegou e falou para um irmão aqui: eu não vou mais na sua igreja não, porque lá eles não dão oportunidade. Eu dou oportunidade, se for para Deus. Mas se for para chegar aqui para falar assim: irmão, então, sabe, a gente não ensaiou não, mas já que é para Deus, os irmãos ficam espírito de oração, intercede aí para Deus receber. Irmão, olha, eu já estou ficando até arrepiado. Eu tenho um asco com esse negócio. Porque se o cara vir cantar para mim, eu até aceito que ele não ensaie, mas para Deus. É para Deus, então vamos para o bronze. Não tem glória, mas vai o bronze mesmo. Não tem presença de Deus, mas não tem problema, irmão. Eu até brinquei lá, né? É o irmão que pega e quer se desfazer daquela televisão de tubo que ele tem em casa, porque ele comprou agora uma Smart TV, e aí ele se reveste de uma espiritualidade, e aí ele chega para o pastor e fala: pastor, Deus está me abençoando, eu comprei uma televisão, uma Smart TV, e eu estou com uma televisão lá para doar para a igreja, para as crianças. Eu percebi que as crianças não têm uma televisão. Traz, irmão. Aí o irmão vem com aquelas televisão de tubo, de seletor, preta e branca, com aquelas que tinha plástico para ficar colorida. Você é desse tempo aí? Plástico azul. O apóstolo Lidei falou: eu tinha uma com plástico azul. Seu filho deve estar olhando e falando: pai, que negócio é esse? Você acha que televisão sempre teve internet? Era de seletor, e se você queria televisão colorida, tinha plástico azul, verde, vermelho ou amarelo. Para pôr na frente. Olha, Satanás era aquilo ali. E aquilo era um speed de engano. Todas as roupas eram azul ou vermelho. E as pessoas também. Jesus. Só que o cara traz isso para a igreja. Para ofertar. E ainda pôs em cima do altar para todo mundo ver. E aí ele tem aquele discurso: é para Deus. Se é para Deus, volta com a televisão de tubo e traz aquela Smart TV. E sabe, irmãos, são essas coisinhas que mostram o nosso coração. Eu disse lá para os irmãos: você só vai honrar aquilo que tiver grande estima no seu coração. Aquilo que não tiver estima no seu coração, você vai ter dificuldade de honrar. Sabe por que muitos de nós não honramos a Deus? Porque Deus não é prioridade nos nossos corações. Quantos maridos estão aqui? Dá uma cena assim, marido, que agora o pau vai quebrar no lombo de vocês. Aniversário de casamento. Você vai pegar, vai lá na 1,99 e vai comprar um par de aliança para fazer renovação de casamento. Você faz isso, marido? Eu acho que o silêncio está me dizendo assim: eu faço. Agora deixa eu perguntar para as mulheres casadas. Mulheres, dia do aniversário de casamento seu marido chega com a caixinha, fala: ó, bem, passei ali e comprei um par de alianças, vamos levar lá para o apóstolo ungir, dar uma ungida nas alianças, renovar nosso casamento, nossos votos. Aí chega aqui no altar, eu olho para aquelas alianças e falo: ó, isso aqui é de 1,99. Como que ia ficar o seu coração, mulher? Hein?
Como que o seu coração ia ficar com seu marido se você descobrisse que ele foi lá na loja de R$1,99 para comprar aliança, para renovar os votos com você? Você ia ficar triste com ele. E não é por causa das alianças, é porque a mensagem que ia passar para você é o seguinte: eu não te amo o suficiente para ir lá, nem que for para entrar em dívida, mas te dar uma coisa decente. A mensagem que ia passar para você, mulher, é que esse homem não te ama, que ele não tem você em grande estima. Agora, irmãos, muitos de nós agimos assim com Deus. Ontem o apóstolo Idei me disse algo que eu falei: cara, é isso aí. Ele falou: na hora da gente pedir para Deus, a gente só pede ouro, mas na hora de dar, a gente quer dar latão. Na hora que a gente dobra o nosso joelho, meu irmão, para pedir algo de Deus, a gente quer o melhor. A gente quer que Deus abra uma porta de emprego boa, a gente quer que Deus nos dê um bom salário, a gente quer que Deus nos abra uma porta para comprar um bom carro. Mas na hora de devolver para Deus, vai o bronze, vai o latão. Tem algumas versões que dizem cobre, tem uma versão que é latão, vai o latão mesmo, quando deveria ser totalmente ao contrário. Deus havia revestido Israel de glória, de ouro. E quando o diabo levou esse ouro embora, o rei de Israel falou: faz de latão mesmo, tem problema. Vamos continuar servindo a Deus do mesmo jeito, mas não tem ouro, vai latão. E aí eu pergunto para você de forma individual, meu irmão: como é que está a sua vida? Você está daqueles assim, que já experimentou a glória de Deus, tá? O Sisaque veio e levou tudo embora e agora está levando tudo na meia boca? Você está levando tudo, não tem mais, mas né? Vamos lá, vamos levando, jeitinho brasileiro, né? Remenda daqui, remenda de lá. Eu disse ontem lá na igreja, e eu digo aqui para vocês: todas as vezes que a gente vai pintar aqui, a gente pega a melhor tinta. Porque quando a gente vai pintar a nossa casa, a gente quer pôr o melhor. Por que que no local onde a gente se reúne e diz que é a casa de Deus, a gente vai colocar o chinfrim? Vai colocar o negócio meia boca, vai colocar aquelas tintas que o cara pegou e pegou a lata, encheu de água e misturou farinha. E tem lá 18 litros, R$25. Aí a gente vai lá, pega o carro do Otávio, vai lá, põe logo 5 latas dentro. Vamos pintar. O Otávio está ali, aqui não. Se você não prestou atenção, nós estamos começando a pintar a frente da igreja, meu irmão. Agora nós não fomos, o Otávio não foi lá e não pegou tinta chinfrim não, meu querido. 170 conto cada lata, já foi uma e só pintou uma partinha ali. Uma só ou foi duas? Já foi uma. Aí talvez você fale: para que isso? Cuidado, hein? Tem alguém na Bíblia que foi igualzinho. Judas. A mulher chegou e quebrou o vasinho precioso de perfume nos pés de Jesus. O Judão já chegou e falou assim: poxa, não podia pegar esse dinheiro e dar para os pobres? Sabe o que Judas estava falando? Para que desperdiçar isso que esse tal de Jesus? Dá o bronze para ele. Mas na verdade ele estava interessado que o vidrinho fosse vendido e o dinheiro fosse colocado na sacolinha para ele afanar uma parte. Te pergunto, a última vez que você foi pintar a sua casa, você pintou com tinta que é água misturada com farinha? Você pode não estar cheio da grana, meu querido, mas você vai procurar algo que seja bom. E por que para Deus a gente dá o meia boca? Por que para Deus tem que sempre ser o de bronze? Por que não o de ouro? Por que não o meu melhor?
Por que que quando é para Deus vem aquele discurso? Não, é para Deus mesmo. Cara, eu vou falar a verdade para vocês me conhecem, os visitantes tampam o ouvido. Mas se algum dia você subir nesse altar aqui e falar, eu não ensaiei, mas é para Deus, eu te dou uma sapatada dali de baixo. Vou arrancar o sapato, tome, pá! Vai sair no jornal, pastor evangélico dá uma sapatada em ovelha. Mas eu vou dar. E vou mandar você descer ainda com a sapatada ainda. E vou falar, volta para casa, vai ensaiar esse troço. E quando você tiver ensaiado, aí você vem apresentar para Deus. Porque para Deus tem que ser o melhor, meu querido. Porque para Deus nós temos que apresentar o melhor. Roboão não estava nem aí para as coisas de Deus. Roubou o ouro, então vamos no bronze mesmo, vamos no latão mesmo, vamos no que é meia boca. E aí agora eu vou te dizer algo. 99% da igreja no Brasil, não vou nem dizer no mundo, se Isaac veio, levou a glória de Deus embora e a gente está apresentando para Deus bronze. Eu sei pregar, o Otávio sabe profetizar, o Cristo sabe cantar, a Cláudia sabe dançar, você sabe enrolar, e vamos todo mundo enrolando, vamos dando bronze para Deus, não tem glória, mas vamos dando bronze. O diabo levou a presença de Deus, mas não tem. Não, Márcio, você prega bem, o Otávio profetiza bem, o outro enrola bem, vamos levando. Aonde está a glória de Deus, irmãos? Qual foi a última reunião que a glória de Deus veio de tal forma que você ficou sentado aí na cadeira dizendo assim, cara, eu não estou conseguindo nem ir embora de tanta presença? Qual foi a última vez que você trouxe um visitante, que o visitante chegou e disse para você assim, olha, eu nunca tinha ido numa igreja de crente não, mas eu senti uns arrepios, uns negócios, eu não sei o que é, mas eu vou voltar. Qual foi a última vez que você participou de uma reunião que você chorou a reunião toda, porque Deus estava te confrontando, Deus estava te apertando, Deus estava mostrando para você os seus erros, os seus pecados, os seus deslizes? Aí talvez você fale, eu nunca participei de uma reunião assim. Alguns falam, lá em 1915, eu lembro que nós estávamos lá na casa da irmã Zezinha, e veio uma glória dessa aí. Em 1915? Nunca mais? Então foi porque esse Isaac veio e levou embora, e a gente está se contentando com o bronze. Irmãos, a maioria da igreja está se contentando com o bronze. Uma arrepiadinha aqui, uma linguinha ali, uma revelaçãozinha ali, uma curinha de dor de cabeça ali, e a gente está, não, mas Deus está, Deus não está nada, irmão. Se Deus estivesse nos nossos cultos, eu duvido que ia ter gente que ia dormir até de roncar no meio de uma mensagem. Eu duvido que um pregador ia estar pregando e o visitante que você ia trazer, ele ia embora reclamando, falando, não, mas que não sei o quê, eu não vou mais. Mas sabe qual é o problema, irmãos? O problema é, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Mulheres, estão aqui? Qual mulher que está aqui já teve um anel de brilhantes? Pastora Marlene, tio Paulinho fazendo presente. É bonito, Marlene? Era, né? Anel de formatura? Mas era bonito? Foi fácil entregar? Tem vontade de ter outro? Quantas mulheres aqui nunca viram um anel de brilhante na vida? Na televisão, não, ao vivo, de pegar e sentir pondo no dedo assim.
com o marido do lado, e você olhando para ele com um oi de fome, assim. Falando, olha bem, como que ajustou legalzinho. Quantas mulheres já viram aqui um anel de brilhantes ao vivo, de colocar no dedo? Jussara, você estava junto com o José? Não, mas deu vontade de estar junto com o José para fazer ele comprar? Quantas mulheres aqui têm o desejo de ter um anel de brilhantes? Vamos para os homens. Quem daqui já andou numa Ferrari? Algum homem aqui andou numa Ferrari? Se hoje chegasse um empresário aqui e falasse para você, quer trocar o seu carro pela Ferrari, quantos de vocês aceitariam? Agora ontem, lá no culto, tinha um irmão lá que foi manobrista e ele falou, eu manobrei uma Ferrari. Ele falou, eu cerquei a Ferrari lá e falei, ninguém encosta aqui, porque se ralar isso aqui vai assar minha batata. Agora eu falei para ele, irmão, você tinha carro? Ele falou, tinha. Falei, qual foi o sentimento que você teve depois que você saiu da Ferrari para entrar no seu carro? A cara dele mostrou o seguinte, que vontade de meter álcool em cima e pôr fogo. Agora, irmãos, mesmo sem ter visto um anel de brilhantes, muitas mulheres têm o desejo de ter. Mesmo sem ter entrado numa Ferrari, muitos homens daqui têm o desejo de ter. Agora, quando aqueles que entraram têm um desejo ainda muito maior, aqueles que pegaram um anel de brilhantes na mão têm um desejo muito maior. Sabe por que a gente não deseja a glória de Deus? Porque a maioria de nós nunca experimentou a glória de Deus. Porque se nós tivéssemos experimentado a glória de Deus, haveria um anseio tremendo no nosso coração, que a gente não ia aceitar o que é de bronze. Você não ia aceitar uma vida diante de Deus sem a glória e a presença de Deus. Você não ia aceitar fazer qualquer coisa sem que tivesse o aval de Deus. Mas como nós nunca experimentamos, irmãos, quando a gente fala assim, glória de Deus, todo mundo fica imaginando assim, uma luz brilhante chegando, enchendo o lugar, e a gente tremendo. Mas quando eu penso em glória de Deus, sabe o que eu penso? Crentes transformados. Você chegando, abrindo a sua boca e as pessoas recebendo a palavra de Deus e se compungindo nos seus pecados. Gente quebrantada, gente com coração humilde, gente sendo salva, sua família sendo tocada. O bairro sendo transformado. É isso que eu penso quando eu penso em glória de Deus. Mas sabe, meu irmão, há pessoas aqui dentro que já experimentaram um pouquinho da glória de Deus. Aquele negócio que te deixa assim extasiado por dias. E que você olha e fala, cara, se isso é um pouquinho da glória, eu quero mais. Os que já experimentaram não podem se contentar com o bronze. E mesmo aqueles que nunca experimentaram, você nunca pode se contentar com o bronze, quando as coisas são de Deus. Ou irmãos, aonde a gente vai, está faltando brilho nos olhos dos crentes, está faltando aquela fome, está faltando aquela sede. Eu quero ler com você um texto, Salmo de número 132. Aleluia. Sumiu o salmo da minha Bíblia. É que essa Bíblia é nova.
Não é desculpa não, irmãos, é nova mesmo. Salmo 132, versos de 3 a 5. Vou ler numa versão que pode estar bem diferente da sua. Mas diz assim: não vou para casa e nem vou me deitar. Não vou dormir nem tirar um cochilo, até que eu encontre uma casa para o Eterno, uma casa para o poderoso Deus de Jacó. Davi dizendo o seguinte: eu não vou descansar, eu não vou nem dormir, até que eu tenha construído uma casa para Deus. Sabe o que isso? O anseio de Davi, irmãos, era trazer a presença de Deus para Israel. Em outras palavras, Davi estava falando assim: Deus, eu não vou descansar, eu não vou nem dormir se for necessário, até que eu prove da tua glória no nosso meio. Davi estava dizendo: eu não vou ficar contente com o bronze. Nós estamos ganhando batalha, o Senhor está dando vitória, mas eu não vou me contentar com só isso. Isso é bronze. Eu quero a presença do Senhor no nosso meio, e eu estou disposto a nem descansar para ter essa presença. Sabe por quê, irmãos? Porque Davi experimentou muitas vezes a presença de Deus. Diz que na época de Saul, ninguém estava nem aí com a presença de Deus, mas quando Davi assume o reino, uma das primeiras coisas que ele faz é: vamos trazer a presença de Deus. Irmão, o ano está começando. A gente pode começar o ano continuando com o bronze. Vamos fazendo, vamos dando de qualquer jeito. Não tem presença de Deus, mas irmão, você é um cara... Você é eloquente, você é carismático. Não tem presença de Deus, mas não tem problema, você tem carisma. Irmãos, eu fiz seminário teológico. Eu tive uma aula durante 6 meses, que era só para aprender você a como transmitir a mensagem, como gesticular de uma forma correta, como se manter bem aqui em cima, como dar entonação de voz de uma forma a você receber a mensagem de forma agradável. Como eu gesticular de uma tal forma que você possa ficar preso na minha mensagem. E aí na época eu já pensava, e hoje eu penso, 4 anos de seminário, eu não tive uma aula que um professor dissesse assim: nós vamos ficar 6 meses buscando a presença de Deus. Porque você pode gesticular muito bem, você pode ser carismático, você pode ser eloquente no seu pregar, mas se não tiver presença de Deus, de nada vale. 4 anos de seminário, ninguém me disse que tudo o que nós precisávamos era ter o coração de Davi. Eu não vou descansar até a presença de Deus estiver no nosso meio. Porque é a presença de Deus que faz toda a diferença, meu irmão. Não é a minha eloquência, o meu carisma, não é o quanto de conhecimento que eu tenho ou a sua habilidade. O que faz a diferença é a presença de Deus. É Deus no nosso meio, é a glória nos tocando. Irmãos, o dia que eu me rendi a Jesus, quando eu pisei na igreja, eu não lembro da pregação, eu não lembro de um louvor, mas eu não me esqueço de um abraço que o irmão me deu. Quando eu cheguei na porta, o irmão me abraçou. 15 anos depois eu ainda sinto aquele abraço. Sabe por quê? Porque aquele abraço era cheio da presença de Deus. Quando aquele irmão me largou, eu falei: cara, esse irmão me abraçou diferente. Eu nunca senti um abraço assim. O amor dele, o abraço dele transmitia amor.
E foi ali que eu me decidi, eu vou ficar aqui no meio desses crentes, porque os crentes têm algo que o mundo não tem. Irmãos, a Igreja Batista Boa Vista, na época que hoje é a Igreja Apostólica Libertador de Israel, tinha crente com brinco, eu usava brinco. Tinha crente com roupa igual às minhas que eu usava no mundo. Tinha um ambiente que ninguém me criticava por causa das minhas costeletas, por causa do meu jeito do mundão. Mas não foi nada disso que me atraiu. O que me atraiu foi que havia algo que no mundo eu não tinha. E sabe o que era? A presença. Não se sinta ofendido com o que eu vou dizer. Mas sabe, irmãos, a igreja atual às vezes pensa assim: vamos colocar uma faixa rosa aqui, porque lá no mundo estão usando uma faixa rosa, e aí se o povo do mundo olhar aqui, que aqui também tem uma faixa rosa, eles vão vir e vão se converter. Não vão vir e não vão se converter. Agora eu te digo, está meia dúzia de gente aqui, calça curta, sem leitura direito, mas joelho dobrado, querendo presença. E então alguém do mundo entra, tem nada atrativo, mas ele olha e fala: aqui tem algo que eu nunca experimentei. O que é? A glória. E ele vai perguntar: irmão, tem algo aqui dentro que eu nunca experimentei lá fora. Irmãos, o que fez você sair da sua casa hoje, com toda aquela chuva? O que faz você sair da sua casa num domingo, numa época de janeiro, para vir num culto? Senão a presença, senão a expectativa de termos a presença, senão essa fome de dizer: Deus, eu estou indo lá, porque eu preciso da tua presença. Mas sabe, meu irmão, fala para a pessoa que está aí do seu lado: salvação é de graça, mas presença de Deus tem um preço. Fala para ele: você já está salvo em Jesus? Fala para ele assim: se não tiver, isso é de graça. Fala para ele: você tem presença de Deus na sua vida? Fala para ele assim: se você não tiver, isso tem um preço. Deus não dá de graça. Apocalipse 3,18 diz assim: saiba o que quero que você faça. Compre ouro de mim, refinado no fogo. Ouro na Bíblia é símbolo da presença de Deus, da glória. Jesus está dizendo para a igreja de Laodiceia, que é a igreja dos nossos dias: vocês querem glória? Vocês querem presença? Comprem de mim um ouro que não é qualquer ouro, é refinado pelo fogo. Ou seja, quer presença? Tem um preço. Quer glória? Tem um preço. Fazer as coisas de qualquer jeito, irmão, é fácil. Mas fazer as coisas do jeito de Deus tem um preço. Levar as coisas de qualquer jeito é fácil. Todo mundo faz. Meia boca todo mundo faz. Eu já disse aqui, irmãos, tem gente no mundo muito melhor do que muito crente dentro da igreja. Christopher, você conhece cantores do mundo que cantam muito mais do que qualquer um dentro da igreja?
Cláudia, você já viu balés do mundo? Muito melhor do que gente dentro da igreja? Eu já vi políticos muito melhores oradores do que pregadores. O que vai fazer a diferença, meu irmão? É a glória de Deus. O mundo não tem a glória, mas nós podemos ter a glória. Pode vir o maior cantor aqui da música mundial, sentar ali, ó, justo no dia que o Christopher te pôs para dirigir o louvor, você está tremendo, sua voz não é lá essas grandes coisas. De vez em quando o Christopher dá uma olhada fulminante para você, porque sua nota já foi, já veio e voltou. Mas sabe, meu irmão, você pagou um preço. Você comprou de Jesus o ouro refinado no fogo. E então, em algum momento, mesmo com a voz de taquara rachada, mesmo fora do tom, com tom, sem tom, mesmo cinza, branco, amarelo, verde, a glória vem. E aí, no final do culto, tem gente que fala: cara, Deus falou tanto comigo quando você louvava. O povo está dançando aqui, sem técnica, sem nada, mas compraram ouro refinado no fogo, a glória vem. E alguém diz: cara, quando você passou com aquele bambolê do meu lado, eu senti uma presença de Deus. Irmãos, eu tomei uma decisão na minha vida. A decisão de perseguir a glória de Deus. Eu não vou me contentar com o bronze. Eu vou perseguir a glória de Deus. E sei que isso vai ter um preço alto. Mas eu não posso ler Apocalipse 3,18 e ouvir o meu Senhor dizendo: você quer glória? Paga um preço. E ficar inerte. Eu não posso permitir, irmãos, que nós como igreja nos contentemos com o bronze. Você não pode permitir que o bronze permaneça na sua vida. De repente você está aqui vivendo uma vida como se Deus não existisse. Você não pode se contentar com isso, meu querido, porque há um Deus nos céus que enviou o Filho dele para morrer no seu lugar. Quando Deus foi fazer algo pelo homem, Deus mandou o ouro, o Filho dele. Deus não mandou nenhum anjinho, Deus não mandou bronze, Deus mandou o ouro, o melhor. Eu só posso retribuir a Ele, dando o meu melhor. Com a minha vida, com tudo que sou e com tudo que tenho. Eu sei que está cheio de pastor, cheio de igreja, se contentando com o bronze. O bronze serve. Mas eu quero a glória. Eu quero o ouro. Eu quero a presença. Eu quero o caráter de Deus. Eu quero a santidade de Deus. Eu quero isso. E enquanto eu viver, meu irmão, e enquanto você estiver em algum lugar que você me vê pregar, você vai me ver pregar sobre Deus e a sua glória. Porque eu sei que foi para isso que eu nasci e foi para isso que Deus me chamou, para ser um perseguidor da glória dele. Porque eu sei que tudo que o homem precisa está na glória. Tudo que o homem precisa, irmãos, está na glória de Deus. A razão da sua vida está na glória de Deus.
A razão da sua existência está na glória de Deus. A razão de nós sermos igreja é termos a glória de Deus. A razão de sermos crentes é de sermos e nos relacionarmos com a glória de Deus. Não dê descanso a você enquanto você não experimentar a glória de Deus. Irmão, eu já vi anjo. Eu já tive visão do fim do mundo. Falo em línguas. Já entreguei revelações profundas. Da pessoa olhar e falar, cara, isso aí é Deus. Eu falar, é Deus? É, você revelou a minha vida. Mas isso é bronze. Quando eu vejo um velhinho em Moisés, que vê o mar se abrindo, sinais e maravilhas, e ele chega para Deus e Deus assim, diz assim, Deus, olha, eu já vi muita coisa, mas eu quero te pedir algo mais excelente. Eu peço, mostra-me a tua glória. Eu quero ver o Senhor face a face. Eu quero mais. Eu quero mergulhar em Ti. Eu quero estar envolto em Ti. Eu quero estar misturado contigo. Eu quero me embolar contigo. Ô irmão, talvez ser crente para você é só ser evangélico. Isso é bronze. Isso é bronze. O ouro é você falar, eu estou misturado com Deus. Eu não sei aonde começa eu, aonde começa Deus. Eu não sei aonde termina Deus, aonde chega eu. Quando você chegar na sala de aula, alguém olhar e falar, meu, você tem algo de diferente. Você é crente. Você falar, não, eu não sou crente. Eu sou alguém que estou imerso na glória de Deus. Vem comigo porque eu vou te levar num lugar aonde a glória de Deus está transbordando. Aonde a glória de Deus está sendo revelada. E quando ele chegar aqui, ele não vai se converter porque tem um pastor que prega bonitinho, porque tem uma equipe de louvor cheirosinha, porque tem uma equipe de dança bonitinha que fica jogando as coisas para lá e para cá, mas ele vai se converter porque a glória de Deus está no nosso meio. E aí eu já quero dar uma palavra para todos os líderes. 2013, não aceite o bronze. Não se contente com bronze. Pague o preço para ter o ouro. Fala, eu quero ver a glória de Deus. Quero ver a glória de Deus na intercessão. Eu quero ver a glória de Deus na dança. Quero ver a glória de Deus nos jovens. Eu quero ver a glória de Deus nos bairros, aonde estão fazendo as torres. Eu quero ver a glória de Deus na equipe de louvor, no ministério infantil. Eu quero ver a glória de Deus em cada ministério. Eu quero ver a glória de Deus em cada vida, em cada pessoa. Não aceitemos o bronze. Terminar a mensagem. Que a glória de Deus ainda não está no nosso meio de tal forma que a gente fique 8 horas aqui. Mas eu vou te dizer uma coisa, meu irmão. Se a glória de Deus estivesse no nosso meio, você viu esse temporal que deu na hora do culto? A maioria, esse lugar ia estar lotado de gente pingando água. Falando, eu estou molhado, minha Bíblia já era. Não tem carro, o ônibus quebrou e eu desci porque eu falei, meu Deus, hoje eu não posso perder essa reunião da glória. E pastor, estou sem Bíblia porque a minha Bíblia até inchou. Você já viu Bíblia quando molha? Incha as folhas. Aqui, pastor, acabou minha Bíblia. Mas eu não podia perder essa reunião por nada. E aí? O que você vai querer em 2013? O bronze ou o ouro? Você está disposto a pagar o preço? Vocês estão dispostos a pagar o preço para ver a glória de Deus? Vocês estão dispostos mesmo? Tem certeza? Amém, Jesus, anota aí. Deus irá requerer coisas. Deus vai pedir coisas para vocês.
Deus vai pedir coisas para mim que vão demonstrar o quanto eu quero a glória de Deus, que vão demonstrar se eu estou disposto a verdadeiramente ver a glória de Deus. Irmão, para vocês eu posso desabafar. Eu estou cansado de ver uma igreja cansada. Estou cansado de ver um cristianismo que não vai, não vem, não foi. Eu estou cansado de ouvir uma estatística que nós somos mais de 50 milhões de crentes e chacina todos os finais de semana em São Paulo. Eu estou cansado. Mas eu sei que só há uma solução: a glória de Deus. E eu sempre falo para a Neide, eu sei que a maioria dos crentes não acredita no que eu falo. Mas mesmo assim eu vou continuar dizendo para vocês, a nossa única solução é a glória de Deus. A nossa solução não está em métodos evangelísticos, não está num pastor mais cheio de carisma, não está na gente fazer uma igreja mais parecida com as coisas do mundo, não está na gente ter uma equipe de louvor aqui com saxofone, com violino, com trombone, trompete, com não sei o quê, não está no grupo de dança, ter aula com os maiores bailarinos, não está nas roupas que eles usam, mas está, irmãos, na glória de Deus. O mundo só será atraído para este lugar se a glória de Deus estiver aqui. Sabe por quê? Porque se a glória de Deus não atrair, a gente vai encher esse lugar de gente mundana e carnal, de gente que vai passar 30 anos e não se converte, de jovem que vai vir para cá e vai sair dos nossos cultos e vai para motel, como acontece em muitas igrejas. Com jovens, com pessoas que de repente no meio da pregação sai e fica lá na rua, esperando o culto acabar para ir embora para casa. Mas quando a glória de Deus vem, você enche o lugar com gente transformada, com gente que fala assim: ó, irmão, estou todo cheio de pecado, mas a glória de Deus está me transformando. Oh meu Deus, eu preciso terminar a mensagem. Jesus. Talvez vocês me digam assim: Márcio, tá bom o bronze, mas não tá bom o bronze. Nós precisamos do ouro, irmãos. Nós precisamos do ouro. O ouro da glória de Deus. Que em 2013 nós não sejamos mais uma igreja, que você não seja mais um crente dentro das estatísticas dos 50 milhões de evangélicos. Mas que eu também não seja mais um nas estatísticas dos milhares de pastores. Mas que nós sejamos diferença por termos a glória de Deus, por termos a presença de Deus, por termos Deus, irmãos. Que esse lugar se encha de pessoas, mas gente cheia da presença, gente que veio atraída por Deus, gente que veio atraída pela glória de Deus, gente que veio e encontrou com Deus. Esses dias atrás eu fui questionado por uma pessoa, porque a pessoa disse para mim assim: ah, Márcio, eu já levei visitante lá na igreja, aí o pessoal começa lá, né, e pula e sapateia e faz isso e faz aquilo, aí a pessoa não quer voltar mais. Acho que a gente tinha que parar com isso e fazer a igreja assim, assado e não sei o quê. E eu fiquei pensando naquilo. E eu estava quase pendendo para o lado da pessoa. Até que eu li esse texto. E eu fiquei pensando: Deus, se a pessoa não se converter pela sua presença, não vai ser por a gente ter uma igreja nos moldes que ela vai se converter.
Eu quero a presença, irmãos. Se a presença for fazer a gente ficar tudo bonitinho, igual o robô aqui, glória a Deus. Mas se a presença for fazer a gente ficar assim, glória a Deus também. Eu quero a presença. Porque eu conheço um homem que ele foi curar um cego, ele cuspiu no chão e passou o cuspe nos olhos do homem. Isso é totalmente fora dos padrões. Eu conheço um homem que eu li o livro dele, que um mudo surdo chegou, ele cuspiu na língua do cara. Meu Deus. Eu conheço um homem, e li o livro dele, que ele precisava chegar nos discípulos, e os discípulos já estavam lá no meio do mar, ele entrou na água e foi andando por cima das águas. Eu conheço um homem que ele falou assim, cara, tem mais de quase 15 mil pessoas aqui. Gente, onde tem uma padaria aqui? Senhor, não temos dinheiro. Não tem? O que tem aí? Ah, nós temos aqui 2 peixinhos e 5 pão daqui. Graças te dou, Deus. Senta aí, povo. Tá todo mundo de barriga cheia? Tamo. Junta os 12 cestos cheios e leva. Se eu tivesse lá, eu ia estar chocado. Eu não vejo um homem tentando falar assim, bom, se eu cuspir nos olhos do cara, fulano não vai se converter. Se eu multiplicar o pão aqui, o que vão dizer de mim? Vão dizer de qualquer jeito. Que fale, mas fale vendo a manifestação da glória de Deus. Irmão, se eu for um pastor convencional, vão meter o pau de qualquer jeito. Então que metam o pau com a glória de Deus estando no nosso meio. Ah, fui lá na igreja, aquele pastor lá, não gostei não. Problema. Importante é se a glória de Deus está sobre a minha vida. O Filho de Deus foi criticado. Ele pagou o preço para que a glória de Deus viesse. E nós temos que pagar o preço para que a glória venha. Eu não sou crente, eu não sou evangélico, eu sou alguém que quero mergulhar na glória de Deus. Eu não tenho religião, meu irmão, já disse isso para vocês. Não tem religião. Eu tenho um fogo queimando no meu coração para conhecer a glória de Deus. Para ver um dia que a gente chega aqui às 6:30 e de 3 horas da manhã a polícia bata aí na porta falando, ei, olha a lei do silêncio. Vocês passaram da hora. E o policial joga ali as armas no chão, já cai ali, se arrepende ali mesmo. Por causa da glória de Deus. Que você chega e fala assim, meu Deus do céu, gente, eu vou chegar em casa indo para o trabalho, mas eu vou cheio da glória. Eu vou dar outras cochiladas lá no serviço, mas eu vou dar umas cochiladas assim, com um sorriso no rosto, dizendo, essa madrugada Deus me visitou com a sua glória. Oh, irmãos, aleluia. Se você ler o fim da vida de Roboão, está assim, Roboão dormiu e foi sepultado com seus pais e fez tudo que era mal aos olhos do Senhor. Que forma triste e ridícula de morrer. O dia, irmãos, se Deus não me arrebatar, o dia que o povo estiver reunido em torno do meu caixão, eu não quero que as pessoas olhem e falem assim, ia lá vai mais um que não fez nada. A pior, fez até o que era ruim diante dos olhos de Deus. Eu quero que as pessoas olhem e digam, ali vai um, que amou tanta a glória de Deus que Deus chamou para si, como fez com Enoque. E esse deve ser o anseio do seu coração.
Esse deve ser o desejo do seu coração. Esse deve ser o nosso desejo em 2013. Deus diz que é ano de frutificar, mas nós só vamos frutificar se nós trouxermos a glória de Deus, se nós trouxermos a sua presença, se nós trouxermos Ele no nosso meio, Ele tocando, aquele que multiplicou os pães, aquele que andou sobre as águas, aquele que curou o cego, aquele que curou o surdo, o mudo, aquele que ressuscitou os mortos no nosso meio, tocando, curando, ministrando, fazendo, renovando você, acendendo um fogo de paixão por você, dando aquele brilho no olho, que quando alguém fala no nome de Jesus, o seu olho brilha. Eu quero ver, irmãos, o nosso Senhor no nosso meio, de tal forma que a reunião acaba, você vai embora para sua casa, chega lá, liga a televisão, e você começa a ver a televisão, você fala, cara, eu vou desligar e vou ter um tempinho com Ele, é muito mais precioso para mim. Sabe, você pôr a comida no prato, e dar aquela colherada e falar, vou deixar o prato de lado, a comida de lado, eu vou orar, porque eu estou queimando de amor e de paixão por Ele, eu quero mais dEle. De você estar dirigindo, encostar o carro lá num acostamento e se derramar em lágrimas diante da presença de Deus. De você ir na casa dos irmãos e daqui a pouco falar, gente, vamos orar. Vamos orar para que Ele venha aqui no nosso meio. Os que tocam, de repente chega na casa de alguém, já pega aquela violinha, começa a cantar, não há Deus maior. E daqui a pouco a glória de Deus vai vindo, vai vindo, vai vindo. E quando viu 3, 4 horas se passaram, ô irmão, a gente só veio aqui para te dar um alô e no fim, que presença. Talvez você olhe para mim e fale assim, Márcio, eu não sonho com isso. É um direito seu, irmão. Mas eu preciso deixar claro para você que eu sonho por isso. E eu não vou abrir mão do meu sonho. Porque assim como muita gente tem sonho de ter uma fazenda, de ter um carro importado, de ter isso, aquilo, eu também tenho o direito de ter o sonho de ver a presença manifesta de Deus. Só a presença de Deus, irmãos, pode mudar as pessoas. Só a glória de Deus pode transformar a Cracolândia num exemplo para o mundo. Só a glória de Deus pode esvaziar o CDP de Suzano. Só a glória de Deus. Só a glória de Deus pode pegar os piores que estão lá dentro e transformar em gente novamente. Só a glória de Deus pode pegar aquele cachaceiro lá da sua rua. Só a glória de Deus pode mudar o seu bairro. É só a glória de Deus, meu irmão. Porque só a glória de Deus que mudou a sua vida. Foi só a glória de Deus que tocou você e mudou a sua vida. O que me tirou da cachaça, irmão, foi a glória de Deus. Foi porque eu achei algo. Oh, meu Deus. Foi porque eu achei alguém que me mostrou o que era ser gente. Jesus, de tudo que precisamos, Senhor, é da Tua glória. Jesus, nós somos a igreja de Laodiceia, que não precisa de nada. Nós temos músicos excelentes, nós temos cantores do mundo se convertendo, gente boa. Nós temos dinheiro, Jesus. Nós temos templos, salões maravilhosos. Nós temos artistas se convertendo aos montes. Nós temos rádios. Nós temos emissoras de televisão evangélicas. Nós temos Bíblias inúmeras. Nós temos artistas de teatro. Nós temos tudo, Jesus.
tanto temos tudo, que nós não precisamos do Senhor. E por isso, colocamos o Senhor para fora da igreja. Mas Jesus, eu estou aqui com esse rebanho, gente fraca, gente falha, gente que cai e levanta, gente que não tem força. Eu estou aqui para dizer para o Senhor o seguinte: nós não temos nada, Jesus, e nós precisamos de Ti. Todas essas coisas, Jesus, são bronze comparadas com a Tua glória. Tudo, ó Jesus, o que nós precisamos é que o Senhor entre por essas portas e comece a habitar no nosso meio. Jesus, tudo o que nós precisamos é a Tua glória, a Tua presença. Tudo o que nós precisamos, Jesus.